Ali Jesus falava a cada coração naquele lugar. Ali Jesus falava. E de repente, irmão, glória a Deus, começou a chover, aleluia. E ali naquele banco onde eu estava sentado, a pingueira começou, irmão, a me molhar. Pensei em sair daquele lugar, mas ali eu continuei no meu lugar. E quando o pregador começou a pregar, irmão, aleluia, tudo foi maravilhoso, irmão. E a chuva chovia e a pingueira ali me molhava. E naquele banquinho, irmão, eu continuei assentado, irmão. Aleluia, e ali Deus falava a cada coração. E de repente, irmão, Jesus ali falava, aleluia, aos vossos corações. Era tão maravilhoso, aleluia. E antes de o culto acabar, irmão, naquela tarde tão linda, aleluia, Jesus me deu uma única oportunidade. E aquela irmã do circo de oração se levantou e disse: o irmão está com a oportunidade para trazer algo da parte de Deus. E quando eu comecei, irmão, a me levantar, comecei a me arrepiar, irmão. Comecei a sentir a presença do Deus Altíssimo. E ali comecei, irmão, a caminhando naquele corredor, já chegando no altar para pegar no microfone. Quando a irmã me deu o microfone, aleluia. Quando eu peguei o microfone, irmão, louvado seja o Senhor, que vive e reina para todo sempre. Naquela tarde, irmão, aleluia, o Espírito Santo, louvado seja o Senhor, me tomou naquela tarde. Mas foi tão maravilhoso, irmão, aleluia. Jesus tradava em meu coração e eu ali falava para aquela linda igreja, aleluia. Hoje que está faltando, irmão, é a gente verdadeiramente se entregar ao Senhor que nos escolheu, aleluia. Quando a gente começa, aleluia, buscar ao Senhor, verdadeiramente o Senhor fala comigo e contigo também, louvado seja o Senhor. Aquela tarde foi uma tarde maravilhosa, louvado seja o Senhor, aleluia. Quando o fogo, aleluia, santo desceu naquela tarde, naquele lugar sobre a minha vida, louvado seja o Senhor. Tudo foi lindo, tudo foi maravilhoso, louvado seja o Senhor. Aleluia, confesso para os irmãos que eu estava ali, aleluia, sem nem uma palavra, louvado seja o Senhor, mas quando eu peguei naquele microfone, louvado seja o Senhor, o Senhor me deu palavra, aleluia, o Senhor me botou, aleluia, louvado seja Deus, louvado seja o Senhor à frente, aleluia, ali, e antes que terminasse aquele ciclo de oração, o Senhor me deu a oportunidade, eu falei o que o Senhor, aleluia, tinha dado naquela tarde no meu coração, foi tão lindo, foi tão maravilhoso aquela tarde, que todos saíram daquele ciclo de oração maravilhado, louvado seja o Senhor, porque quando Deus se faz presente na minha vida e na tua vida, louvado seja o Senhor, tudo muda, irmão, tudo fica diferente. Porque o Senhor, Ele nos escolheu, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, louvado seja o Senhor, porque Ele é o caminho, Ele é a salvação, aleluia, das nossas vidas, louvado seja o Senhor, aleluia. Quando você pensar em parar, quando você pensar em desistir, lembre do irmão aqui, louvado seja, a chuva chovia naquela tarde, aleluia, não era pouca chuva não, era muita chuva.
Louvado seja o Senhor. E aquela congregação, o telhado era de palha. Louvado seja o banco, era de madeira. Louvado seja o Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Mas o Senhor ali falava naquele lugar, naquela tarde. Louvado seja o Senhor, a chuva começou a me molhar. Louvado seja o Senhor, e eu continuei naquele lugar. Louvado seja Deus, assentado, onde Deus tinha me botado ali. Eu fiquei assentado. Tinha cadeira ao meu redor para levantar, mas eu continuei ali do meu lugar. Louvado seja o Senhor. Foi ali que Deus falou comigo. Louvado seja o Senhor. É assim que Deus faz na minha vida e na tua vida. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Não desista dos seus planos. Não desista dos seus objetivos. Louvado seja o Senhor. Porque se eu tivesse saído daquele banco, eu tinha perdido a unção que Deus estava derramando sobre a minha vida. Louvado seja o Senhor. Da minha vida e na tua vida não é diferente. Louvado seja Deus. Aleluia. A primeira, aleluia, temos que fazer é obedecer. Aleluia. Melhor obedecer do que sacrificar. Louvado seja o Senhor, porque quando o homem ou a mulher começa a obedecer a voz do Senhor, aleluia, os seus caminhos vai bem. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Nessa tarde quero desejar para todos a paz do Senhor, do nosso irmão Manuel. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Não sou pregador, mas sou o adorador da última hora. E Deus é fiel na minha vida e na tua vida. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe, meu irmão, a cada um em nome de Jesus. Aleluia. Eu era do Ministério da Palavra, hoje estou na Assembleia, mas para a honra e a glória de Deus, Deus tem me honrado. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Mas saí no tempo do Senhor, não foi no meu tempo, foi no tempo de Deus. Quando Deus tirar você do lugar e botar em outro, pode ficar na certeza, irmão, que é vitória na certa. Louvado seja o Senhor. Agora a gente não pode sair do nosso lugar sem Deus antes mandar ou falar com a gente. Louvado seja Deus. Porque quando a gente começa a ouvir a voz do Senhor, tudo vai bem e tudo prosperará, porque o Senhor, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, Deus presente na hora da angústia. Louvado seja o Senhor. Quem era eu, quem era tu? Hoje nós estamos debaixo da graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos debaixo da graça do Senhor que nos escolheu. Então o Senhor diz nessa tarde, não desanime. Louvado seja Deus, não desanime. Aleluia, não desista. Aleluia, de servir ao Senhor. Aleluia, porque o Senhor tirou você lá do lamaçal do pecado, aleluia, onde ninguém dava nada por mim e nem por ti, aleluia. E hoje nós estamos, louvado seja o Senhor, na presença do Senhor, aleluia. Se alegramos todos os dias, porque o Senhor está conosco. Se Deus não estivesse com a gente não se alegrava, porque o salmista Davi disse, se alegreis quando dissemos, vamos à casa do Senhor, Salmo 122, alegreis quando dissemos, vamos à casa do Senhor, porque é na casa do Senhor, quando a gente se ajoelha, que estamos ali reunidos, aleluia, o fogo vem, aleluia, o fogo santo, a presença do nosso Deus, aleluia, se manifesta sobre as nossas vidas, aleluia, o vaso que está vazio, aleluia, aquele que já está cheio, começa a transbordar por o vazio. É assim que Deus trabalha na vida do crente. Louvado seja o Senhor, porque Deus, Ele é Deus de mistério. Louvado seja Deus na terra, louvado seja o Senhor, aleluia. Deus é maravilhoso, Deus é fiel, Deus é justo e fiel. Aleluia, porque o que Deus decretou para a minha vida e para a tua vida está decretado, está determinado. Louvado seja o Senhor, aleluia. Eu sei que os dias são maus, mas o Senhor é quem nos conduz todos os dias das nossas vidas. Enquanto Ele não volta para nos buscar, vamos sim prosperar na terra. Louvado seja o Senhor, aleluia, porque nós somos filhos do Rei, somos filhos de Deus. Louvado seja o Senhor, aleluia, somos filhinhos do Senhor que nos escolheu para esta grande obra. Que não desanime, quando estiver fraco, diga-se, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Que Deus sonda e esquadrilha os corações. Louvado seja o Senhor. Não desanime, irmão. Aleluia. Quando você pensar em parar, lembre que é um Deus que morreu naquela cruz do Calvário para me salvar e te salvar. Assim diz o Senhor nessa tarde. Eu sou contigo, varão valoroso e varoa valorosa. Louvado seja o Senhor. Aonde tu colocar as plantas dos teus pés, tu prosperarás. E toda língua que se levantar em juízo contra ti, o Senhor a condenará. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se eu passar daqui, não será mais, aleluia, o Espírito Santo, mas será a carne. Então tem que fazer aquilo que Deus bota no nosso coração. Parar na hora de parar, tem hora para parar, hora para começar, hora para terminar, tem hora para tudo. Louvado seja o Senhor.
Aleluia. Muitas das vezes a gente recebe uma oportunidade e quer passar do tempo. Não pode. Tudo é com ordem e decência. Louvado seja o Senhor. É melhor obedecer do que sacrificar. Agora, se Deus dizer assim, tu vai pregar o dia todinho, tu vai ter que pregar o dia todinho. Embora que seja só para as paredes e para os bancos. Mas você vai ter que pregar. Louvado seja o Senhor. Né? Louvado seja Deus. Então pronto. Que Deus abençoe, meu irmão. A todos em nome de Jesus. Fica todos com Deus. Um abraço do nosso irmão Manuel. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.